10h51. CBN, Café com Política. Bruno Silva, bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, Bruno. Ontem os vereadores de Campinas aprovaram em primeiro turno o projeto de lei do Plano Plurianual. A gente discutiu ontem aqui que é um instrumento de planejamento de médio prazo da administração, definindo os objetivos principais, né, para cada período, e nesse próximo o foco está em qualidade de vida, desenvolvimento econômico e sustentabilidade, sem muitas dificuldades em relação a isso. E foi retirado da segunda. Desculpa, Bruno, pode ir. Pode concluir. Teve o que chamou a atenção, porque tinham outros projetos ali, mas que era de honra ao mérito, né? Congratulações e tudo mais, mas teve um que foi retirado da pauta, né, Fê? Pois é. Era a segunda discussão do Nossa, eu tô enrolado hoje, vou começar tudo de novo. Era a segunda discussão do projeto de lei com emenda que obrigava os postos de combustíveis a fixar os preços em placas com os mesmos valores praticados nas bombas de abastecimento. Esse projeto que teve lá o parecer favorável pela Comissão de Constituição e Legalidade, mas alguém levantou ali a mãozinha para dizer, dá para segurar um pouco isso daí, que não tem um efeito tão imediato, viu, Bruno? E antes mesmo da sessão, outro tema foi tratado pelos parlamentares. Lucas Neri foi ali saber os detalhes, conta pra gente. Bom dia, Lucas. Oi, Sandra, Felipe, Bruno, aos ouvintes da CBN Campinas que estão nos acompanhando também. Eu acompanhei a sessão da Câmara de ontem e um dos assuntos mais comentados, principalmente ali naquela primeira hora, foi a nomeação, né, da nova secretária de Educação, a Patrícia Adolphe Lutz. Ela que foi anunciada no início da semana pelo prefeito Dário Saad, que assume agora a educação de Campinas. Ela entrou no lugar do professor José Tadeu Jorge, ele que pediu exoneração, de acordo com a prefeitura, na última segunda-feira, para se dedicar a cuidados familiares e especialmente a irmã que enfrenta aí problemas de saúde. Por que esse caso acabou gerando uma certa repercussão lá na Câmara, né? O que me chamou a atenção foi até a aprovação dessa troca de muitos vereadores da base, né, da base do prefeito Dário Saad. Por quê? Vinham tendo muitas reclamações do antigo secretário, específico assim, não todas direcionadas a ele, mas a gestão, né? O estopim teria sido, claro, uma última reclamação, que foi aquele caso da escola municipal Padre Leão Valerier, lá do Parque Valença, que está em obras e foi necessário que os alunos, né, cerca de 800 alunos, fossem transferidos, mas para o outro lado da cidade. A gente lembra desse caso, foi tratado aqui na CBN Campinas, lá no início de setembro, no Jardim Florense. O problema é que essa escola ficava a 27 quilômetros de distância e acabava atrasando muito a aula. Eu lembro que foi feita uma conta lá que os alunos ficavam mais tempo dentro do ônibus entre ida e volta, né, que demorava mais de uma hora só para ir, do que de fato estudando, e estavam perdendo aulas, chegavam mais tarde na aula, saíam mais cedo. Eu acho que isso foi um dos motivos de muitas reclamações dos vereadores ali, principalmente da base. Eu lembro da oposição falaram muito, mas o da base sempre chama a atenção, né, porque eles estão ali alinhados ao prefeito, mas a população, né, os pais, é claro que reclamam para eles também, independente de ser da base ou não. Isso acabou tendo um peso político, viu, Sandra? É claro que a justificativa do ex-secretário foi de questões familiares e tudo mais, mas tem um peso político. Ontem foi falado, inclusive, de que a nomeação dessa nova secretária seria uma indicação que teria vindo da esfera estadual, né, de que Tarcísio de Freitas estaria alinhado a Dário Saad, lembrando que eles são do mesmo partido, republicanos, e que teria sido uma indicação, o que ali nos bastidores acabou sendo negado entre alguns representantes ali da prefeitura e tudo mais, mas isso foi inflamado ali por alguns vereadores da oposição e principalmente ali daquela oposição mais política ao governador Tarcísio de Freitas. Então isso foi muito falado ontem no primeira parte ali da Câmara, acabou trazendo este assunto. Então é isso. Volto com você aí no estúdio.
Obrigada, Lucas, pelas informações. Bruno Silva, e a sua análise, né? É natural que tenha realmente, quando há esse desconforto aí muito grande na gestão, de fazer com que as mudanças aconteçam, né? E eu vou além, viu, Sandra? Eu acho que tem um problema relacionado à pasta em si, né? Educação geralmente é aquela situação onde todo mundo acha bonito, onde foi dia do professor, a gente comentou ainda, né? Todo mundo acha bonito, necessário, importante, mas na hora de gerenciar, como diz no popular, é um BO danado. Essa é a grande verdade. Por quê? Você tem pressões das mais diversas, é uma política de caráter universal, você tem que lidar com milhares e milhares de jovens, de crianças, é uma política que ela é intersetorial, porque ela envolve a dimensão da alimentação, ela envolve a dimensão da saúde pública, então é uma política sempre complexa. E há, naturalmente, o que não me estranharia nada, por exemplo, se o governador tivesse, de fato, influenciado nessa decisão, ou tivesse feito esse arranjo previamente com o DARI, com a equipe gestora ali, de ter uma interferência, porque é uma área em específico que o governador tem a maior dificuldade hoje em São Paulo de conseguir avançar, porque para onde a gente olha é só problema na educação. Os índices não melhoram, a situação do professor é caótica a nível de estado, no município, e muitos deles que tinham uma situação um pouco mais arranjada, hoje uma das maiores pressões tem sido envolvendo climatização das salas de aula, que a gente já falou aqui em diversas vezes, né, Felipe, Sandra e queridos ouvintes, valorização das carreiras docentes, nível de afastamento dos professores, principalmente por conta dos problemas de saúde mental. Então, assim, esse se tornou um grande problema hoje no Brasil e especificamente no estado de São Paulo, né? Além do mais, tem o projeto do governo do estado que não avançou tão bem como ele gostaria, pelo menos, que é a questão das escolas cívico-militares. E também não avançou de modo substancial a questão da educação em tempo integral. Então, assim, tem uma conjunção de fatores que pesa bastante, né? E que, obviamente, há um desejo não só do governador, mas de muitos desses prefeitos que são próximos a ele, que querem também receber mais recursos, enfim, querem ter investimentos, querem ter um canal mais facilitado, que pode acabar envolvendo, sim, essas discussões e essas tratativas, viu, Sandra e Felipe? Agora, educação faz tempo que é um problema grave de ser gerenciado. E isso que o Lucas Neri trouxe na reportagem, né, da questão da escola que lá atrás a gente havia contemplado também, nem se fala, né, gente? Mais de 20 quilômetros de distância. Isso é, vamos dizer assim, até em termos logísticos é uma furada sem fim. Quem foi a ideia, né? Meio assim. Quem foi o gênio, né, que fez isso, né? É a mesma coisa, né, ô Felipe? Vamos transferir para Marte, né, o posto de saúde, né? Não tem sentido, né? Não tem sentido. E nós deixamos, inclusive, aqui aberto o convite que já foi feito à nova secretária também para uma conversa. Ela, claro, está nesse momento aí de adaptação, de interação, né, com as questões da pasta, mas em breve a gente quer contar com a presença dela aqui no CBN Campinas também. Bruno, ficamos por aqui, viu? Ficamos, e amanhã eu trago mais alguns destaques e o que ainda vai movimentar aí a próxima semana na Câmara. E só um último pitaco, gente, rapidamente, né? Aquele projeto da questão da fixação dos postos, olha, acho que foi retirado porque tem mais problema do que solução, viu? Enfim, um abraço. Até amanhã. Até amanhã. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do